Mais uma vez, Senhor, queremos falar contigo em oração. Muitas são as vozes que nos vêm na mente, mas só uma deve ser escutada e atendida pela nossa alma. É a voz de Deus, é a voz do Senhor. E os irmãos saem de seus lares, enfrentam dificuldades para chegarem aqui, não somente para ouvirem a eloquência de um pregador, mas para ouvirem a tua voz sobre todas as coisas, ouvirem a tua voz. A palavra do Senhor é de muita valia para nós, pois nela nós temos segurado como entre a vida e a morte. Se não tivermos a graça de podermos segurar nesta palavra como entre a vida e a morte, nós estaremos irremediavelmente perdidos. Mas agora, graças te damos de coração, porque nos sentimos seguros mesmo, na tua palavra, na tua graça e no teu amor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vivifica a tua palavra. Amém. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Eu recebi uma notícia no escritório depois da escola que me entristeceu muito a alma, e eu sofri muito, assim, no coração. Por mim mesmo eu não transmitiria isso, mas saber que filhas na fé, apenas numa meia volta que dão, cortam seus cabelos, pintam suas unhas, se precipitam no abismo de uma vez por todas. Mas, por outro lado, há um consolo, e há outros se arrependendo, voltando em tempo. Estou querendo dizer que muitos dos que estão caindo, quem sabe poderão um dia ainda terem a misericórdia sobre si e voltarem a tempo ao arrependimento, encontrarem a porta aberta ainda. E como às vezes também tem uma mãe que sofre, se torna cada dia mais difícil a vida para si, mas aquela que é realmente revelada, por fim ela entrega tudo e descansa, e não morre mais por causa daquilo. Descansa no Senhor. Mas eu tenho essa experiência própria. Por uns dias a gente fica inconsolado, e a gente tem que chorar, às vezes pela madrugada, sozinho. Não se sabe por quê. Uma pessoa pode cair de uma hora para outra
e se precipitar no abismo. As moças devem se preservarem de tal forma que, ainda que 1000 caia ao seu lado, 10.000 à sua direita, elas permaneçam fiéis e saibam selecionar suas companhias, suas companheiras, saibam eleger um caminho. O profeta disse que ela elege o que ela vai ser, ele elege o que ele vai ser, porque Deus traz a pessoa até um certo nível, lhe mostra todas as coisas e permite que Satanás também mostre para aquela pessoa todas as coisas que ele tem para oferecer. Então, ele deixa que aquela pessoa escolha entre o que Satanás está oferecendo e aquilo que ele, Deus, está oferecendo. Parece que no momento Deus está oferecendo o pior e Satanás oferecendo o melhor. Mas se a pessoa tem a revelação do Espírito Santo, ela não escolhe o que Satanás está lhe oferecendo. Ela rejeita aquele casamento baseado num namoro impuro, imundo, e diz: Deus pode me dar um esposo, Deus pode me dar uma esposa, mas se Ele não me der, sujeitar-me a uma coisa imunda e impura, que choca com a palavra de Deus, que o meu pastor não possa me abençoar, eu não me dobrarei. Agora, isto é para quem tem escolhido. Deus tem confiança nos seus filhos, e Ele não deixa as pessoas serem provadas além daquilo que possam suportar. E eu não me esqueço que me veio isto na Alemanha, quando estava ali, preguei. No testemunho final, o último dia, cada um falava apenas uma frase. Eu disse para aqueles irmãos: antes de Deus pedir a Isaac e Abraão, Ele deu Isaac para Abraão. Antes de o cordeiro ir para a tentação, enfrentar a Satanás, Deus lhe encheu do Espírito Santo. A pomba veio sobre ele. Agora, vejamos isto, que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, a ave mais limpa, sobre o cordeiro, o animal mais obediente. E o Espírito Santo não conduziu aquele cordeiro para um lugar de gozo, de prazer, mas o conduziu para o deserto, para ali ser tentado por Satanás. Agora, como as nações treinam os seus soldados e armam os seus soldados, recebi também uma carta daquele moço que tanto tem lutado pela fé. Ele disse: eu estou como um soldado desarmado. Quando Deus tem oferecido o capacete da salvação, quando Deus tem posto nas nossas mãos o escudo da fé, a couraça divina, tem proposto estes calçados para calçar os nossos pés, com essa preparação do Evangelho da Paz, Ele tem nos dado a espada do Espírito. E como podemos chegar a um ponto de dizer que estamos desarmados? Mas as nações treinam os seus soldados e dão para eles armas e munições, e ensinam a eles lutarem, a usarem aquelas armas difíceis de manejo, que um homem comum não pode manejar. Mas assim Deus tem feito aqui neste lugar. As mínimas coisas têm sido observadas, faladas para as irmãs, para os irmãos. Se não vigiar, Deus tirar a mão de misericórdia de sobre você, você entrará pelo mesmo caminho. Eu tenho alguns tópicos aqui, não são muitos. Eles podem nos tomar muito tempo, mas pode ser também um curto tempo. Cada árvore dá seu fruto segundo a sua espécie. Mais do que nunca,
está sendo necessário que nós tenhamos certeza absoluta daquilo em que temos crido. Agora, esta última mensagem que temos estudado tem malhado nisto, como o ferreiro malha na bigorna. E isso deve ter dado forma, porque quando o ferreiro malha o ferro na bigorna, aquele ferro que é tão duro, quando está frio, mas estando quente, aquecido, vermelho do fogo, se torna maleável e pode tomar forma, a forma que o ferreiro quer que ele tome. E a mensagem é justamente isto, dando forma na nossa vida, no nosso caráter, porque enquanto uns tombam, caem, outros amadurecem mais, outros se solidificam mais, outros se aproximam mais de Deus e enchem-se mais de fé. Porque é tempo de se cumprir aquilo. Aquele que tem, ser-lhe dado. E aquele que não tem, até o que tem, até aquela criação santa que recebeu, tudo lhe será tirado. Mas tendo revelação da natureza, tendo revelação desta Bíblia infalível, explicada, interpretada por Deus, pelo próprio Deus, que deixa todo homem inexcusável diante do Senhor, nós não nos confundiremos, nós não nos abalaremos. Tem que haver choques, tem que haver golpes, mas em todos estes choques, em todos estes golpes, nós somos mais do que vitoriosos. E cada luta que temos pela frente, cada golpe que recebemos, mais frutos nós damos. O que Deus tem falado ultimamente acerca da semente, a semente que não herda com a palha, o que Deus tem falado ultimamente sobre a revelação, sobre a vida interior, sobre a natureza da alma, do espírito que é a alma, sobre o que tem vindo de Deus. A Bíblia diz que somente aquele que desceu do alto é que sobe para o alto. Da maneira que Deus tem esclarecido essas coisas para nós, não devemos ter nenhum tropeço, nenhuma dificuldade em prosseguirmos para o alvo que é Cristo, deixando para trás aqueles que não querem ir, e nem sequer olhando para eles, seguindo em frente, porque a hora é de juízo. E se tentarmos salvar determinadas pessoas, é perigoso que nós nos pereçamos com elas. É perigoso, deixando todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. A salvação é individual, o arrebatamento é individual. Embora choremos, embora seremos golpeados, embora soframos, mas temos de entender no íntimo que se Deus não escolheu, que se Deus não predestinou, nós não podemos fazer nada, porque cada árvore dá seu fruto segundo a sua espécie, e há um determinado tempo que ela recebe somente tratamento. Depois, quando chega a uma certa idade, ela tem que mostrar o que vai ser, o que ela é, qual foi a semente que foi plantada naquele solo, naquele pedaço de terra. Quando chega a determinada idade, aquela moça vai ter
que mostrar o que está lá dentro. Aquele moço vai ter que mostrar o que está lá dentro, embora tenha sido criado aqui, aos pés do altar. Uma coisa que falou profundamente ao meu coração está aqui. Isto abala, se nós pensarmos de uma maneira profunda, dá para sacudir e até nos pôr envergonhados. Agora, rapidamente, enquanto terminamos, vejam, a semente tinha um lugar para esconder-se. Deus o sabia, de outro modo, ele nunca haveria dado a promessa a Abraão. A semente tinha um lugar para esconder-se naquele solo chamado Abraão. E Deus não viria fazer uma promessa para ele, para Abraão, a menos que Abraão tivesse aquela semente que tinha em si. Não é desperdiçado, o tempo não é perdido em lembrarmos aquilo que já ouvimos anteriormente, porque isso é segurança para nós. A promessa não desce para a alma. O profeta explicou isto hoje a respeito desta Bíblia que é a mulher, a concepção. Ele disse: se o espermatozoide não encontra um óvulo que tem vida em si mesmo, que possa incubar aquele germe, ele não pode de maneira alguma gerar uma criança, embora ele exista, embora ele esteja ali presente. Mas o solo, o terreno da mulher não tem aquela recepção, aquele óvulo que recepciona aquele espermatozoide, aquele germe, para gerar a criança. Mas se ali desse um óvulo fértil, então ele disse: um menininho ou uma menininha virá a nascer, porque o terreno era fértil. Embora haja a palavra de Deus, a palavra esteja sendo pregada, anunciada de uma maneira viva, tenha vida nela, mas se não há um óvulo espiritual dentro desta pessoa, por isso a igreja é considerada como mulher. A mulher representa a igreja, ela é chamada de esposa, mas se essa esposa é estéril, ela não concebe a palavra de Deus, não recebe esta promessa, isso não gera o filho dentro dela. Agora, Deus conhecia Abraão. Ele não perderia tempo com Abraão lhe fazendo promessa para ver se Abraão iria crer ou não. Deus é onisciente, ele fez a promessa para Abraão sabendo que tipo de semente estava ali. Então, vejam, a semente tinha um lugar para esconder-se. Deus o sabia. De outro modo, ele nunca haveria dado a promessa a Abraão. Agora escutem, Deus sabia para onde ia aquela promessa. Deus sabia para onde ia aquela promessa. Ele não chamou Abraão até que tinha 75 anos de idade. Porém, ele era seu servo predestinado desde o princípio, tal como Sara. O tempo que foi chamado, o tempo que recebeu a chamada de Deus, não interessa. Nós temos um exemplo do então Saulo de Tarso. Chegou ao ponto até de matar cristãos, consentir na morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, e arrastar cristãos e prender cristãos. No entanto, é um elegido, escolhido desde o ventre de sua mãe, desde antes da fundação do mundo. Mas não foi um que começou santo e terminou imundo. Ele começou perdido e terminou salvo. Maria Madalena começou perdida e terminou salva. Agora, como pode se começar salva e terminar perdida? Como se pode começar na comunhão e amanhã estar na excomunhão?
Ele não chamou Abraão durante 75 anos, mas ali estava a semente pré-ordenada, diz o profeta. Agora, notem uma coisa: ele não tinha Bíblia onde ler. Isso seria o bastante para nos dar uma sacudida. Ele não tinha Bíblia para ler, ele não tinha montes de mensagens, ele não tinha programa de rádio, ele não tinha 4 cultos, 5 reuniões por semana, não tinha um pastor molhando a camisa, rasgando a voz, gritando nos seus ouvidos, mas ele tinha uma semente guardada dentro dele. Paulo disse que se esta pedra de coroa não desce ao coração, não passaremos de sinos que badalam apenas. Não canta, badala. Não prega, badala. Não vive, apenas badala todos os dias, badalando. Agora vejamos isto aqui, irmãos. Ele não tinha uma Bíblia para ler. Ele não a tinha tão fácil como nós a temos hoje, para ler sua palavra e ver a outros que a têm tomado. Ele não tinha um pai insistindo, uma mãe lutando. Seja isto, meu filho, seja isto, minha filha. Sara, você tem que ser assim, Sara. A Bíblia diz assim. Não. Recordem, ele somente a tinha por revelação. E essa é a coisa real. De todos os modos, é isso que é o que resolve. O mesmo foi com José no Egito, em Gênesis. Ali não havia Bíblia. O que foi que levou José a lutar com aquela mulher do governador que vivia perseguindo-o há tanto tempo, tentando conquistá-lo lá na sua recâmara? E ele lutar no sentido contrário, de se afastar, de se livrar dela. Havia uma Bíblia escrita para ele: não adulterarás? Não havia. Moisés ainda não havia escrito isto. Mas como aquilo havia no seu caráter? Como aquilo estava dentro de sua alma? Não adulterar! Isso está plantado dentro do caráter da alma do cristão. Não adulterar, não mentir, não roubar. Isto está escrito nas tábuas do coração. Isso é que faz, é que forma, é que gera o verdadeiro cristão. Recordem, Moisés escreveu a Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Nenhum destes personagens teve nenhuma Bíblia para ler até depois de Moisés. É isso correto? Eles não tiveram uma Bíblia como a temos nós, para nos ajudar em nossa condição inválida, para reger, para orientar, para falar até sobre cabelo, sobre veste decente. As Índias não têm essa Bíblia. Os índios não têm esta Bíblia, que orienta até no seu adorno, na sua maneira de viver na vida conjugal, como viver como marido, como esposa, como pai, como filho. Está tudo escrito. Em relação à lei, está tudo escrito. Em relação a um com o outro, tudo escrito. Pai, filho, até empregado tem lei na Bíblia. Até os patrões, as patroas, têm como saber agir com suas empregadas, com seus servos. Eles não tinham. E, no entanto, agiam. Agiam conforme tudo que foi escrito posteriormente. Agiam conforme o que foi escrito posteriormente. Eles viveram conforme o que foi escrito depois deles. Nós temos que viver o que foi escrito antes de nós. Mas eles viveram aquilo que foi escrito depois deles. Oh, sim.
Aqui está. Eles não tiveram uma Bíblia como a temos nós, para ajudar em nossa condição inválida. Eles foram homens rudes, mas lhes foi revelado por Deus como viverem. E eles se puseram ali de pé. Nada os moveu. Nada os moveu. Pensam vocês que podemos continuar tendo uma fé vigorosa? Se isto é revelado a você, você terá uma fé vigorosa. E mesmo não sabendo ler a Bíblia, a sua vida combina com a Bíblia. Mesmo desconhecendo determinadas escrituras, você age conforme aquelas escrituras. Muitos sabem a Bíblia de cor e podem respondê-la de cor e citá-la de cor, versículos por versículos, até onde se encontra a palavra canivete na Bíblia. Outros às vezes nunca conseguem, nem podem ler porque não aprenderam a ler. Outros às vezes são cegos fisicamente. E no entanto, as suas vidas interpretam o que está escrito. É uma cópia fiel. É o autor da Bíblia vivendo nela. É o autor da Bíblia vivendo nele. Isto é que dá uma fé vigorosa. O que tinha Abel quando ofereceu o sacrifício que agradou a Deus? O que tinha ele em suas mãos para ler? Por isso o profeta disse: quando me paro a pensar no testemunho daqueles homens do passado, eu me pergunto a mim mesmo, onde caberá o nosso testemunho? Perdoe a expressão, ou testemunho neste momento. Recordo aquilo aqui em cima em Twin City, creio que o irmão Brown e eles estavam comigo, e eu estava tomando a vida de José na Bíblia, e li aquela Bíblia. Ali havia um homem que não tinha nada contra si. Abraão tinha, Isaac teve, Jacó teve, todos eles tinham algo contra si, porém José não. Que homem, um homem perfeito, um perfeito tipo de Cristo. E ele se pôs a chorar, diz o irmão Branco, que ele chorou em gratidão, dizendo: ó Senhor, eu agradeço por um homem como José. Eu agradeço por um homem como José. Eu abri minha boca ao Senhor e disse: eu agradeço, Senhor, por um homem como William Branham, neste século, nesta hora em que vivemos. Eu te agradeço, Senhor, por um homem como William Branham, mas também agradeço por um homem como este. Eu agradeço por homens como estes, por diáconos como estes, por filhas como vocês, moças como vocês são, mulheres casadas, esposas, esposos. Eu agradeço a Deus por uma mulher como você, por um homem, um pai de família como você, meu irmão. Posso agradecer, irmão, a Deus por você, por uma mãe como você. Um dia sua filha abrirá a boca e dirá: ó Deus, eu agradeço por uma mãe como é a minha. Eu te agradeço por um pai como é o meu. Te agradeço por um diácono como é esse nosso, como um pastor. Te agradeço por um homem como esse. Aleluia! Eu agradeço por irmãos como estes, que estão assentados em lugares celestiais, dizendo amém a toda a palavra de Deus, consentindo com suas vidas. Eles tinham uma convicção interior, semente. Convicção interior é semente. Agora lembre, você está num círculo de 3, mas você é uma pessoa, como Pai, Filho e Espírito Santo. Círculo de 3, mas uma pessoa, não 3 pessoas. 3 atributos de Deus: paternidade, 3 ofícios como paternidade, filiação e Espírito Santo.
mas uma pessoa. E você é corpo, espírito e alma. Agora, o corpo de fora tem 5 entradas para fazer contato com o seu lar terreno: vista, paladar, tato, olfato e audição. O interior, o qual é o espírito, tem 5 sentidos: consciência, amor e assim sucessivamente. Porém, o interior disso, a alma, tem uma coisa: é assim que você vive. Fé genuína na palavra. O interior é que é a semente. O Espírito pode vir aqui e ungir a você para que faça certa coisa e você o faz, porém isso não significa que você é salvo. O Espírito pode consentir em se vestir decentemente e temer ao Pai, temer a própria palavra, a própria Bíblia e tudo mais. Pense nisso. Caifás profetizou, Judas expulsou demônios. Veja, o Espírito ungiu. A chuva cai sobre justos e injustos. O joio pode regozijar-se com o trigo pela mesma chuva que ambos estão recebendo. Porém, o que está no centro é a semente que faz a diferença. É o que aquilo é, a espécie que faz a diferença. Não é o que vem de cima, como dons. Os dons não fazem a diferença. Os dons são dados sem arrependimento. Pode-se expulsar demônios e fazer maravilhas estando vivendo em iniquidade. Pode-se vestir até no espírito religioso, mais do que todas as outras. Isso não é tudo. Essas coisas são dadas sem arrependimento. Lá fora há seitas cujas mulheres vestem-se lá no tornozelo, e os homens têm que andar de mangas compridas. Pense nisso. Caifás profetizou, Judas expulsou demônios. Vejam, o Espírito ungiu. A chuva cai sobre justos e injustos. O joio pode regozijar-se com trigo, porém é o que está no centro. O que vai dar destino diferente é a semente. O joio vai para um lugar e o trigo vai para outro. Um tem um destino, outro tem outro destino, embora ambos tenham vivido da mesma terra, do mesmo solo, do mesmo sol, da mesma chuva, dos mesmos dons, das mesmas dádivas. E ambos tenham se regozijado, sacudido suas folhinhas e dado glória a Deus pela primeira chuva que caiu naquele ano. Quem sabe até quer gritar mais do que o trigo. Porém, é o que está no centro. É a vida interior. É a semente. É aquilo que está lá dentro. Ali é que você pode aceitá-lo intelectualmente e dizer: seguro, isso parece bem, eu creio. Isso ainda não faz, não. Somente aqui não é tudo. Não, senhor. E o Espírito atualmente pode fazer testemunho disso e ainda não é. Porém, se a alma não vem de Deus, se esta alma não veio de Deus, poderá fazer todas as personificações, porém não pode ser real. Personifica a vida de um cristão, finge a vida de um cristão, canta a vida de um cristão, prega a vida de um cristão, mas é uma personificação, não passa de uma manufaturação. Uma ovelha não tem que fazer gestos para produzir lã. Ela produz lã porque ela é ovelha. Seguro isso? Não. Essa coisa que parece bem não resolve. Você pode atuar curando, pode atuar como faz, pode atuar tal como você recebe isso. O Espírito Santo pode ungir a você, e isso tampouco significa que você é salvo. É essa alma interior que nunca morre. Ela tem vida eterna. Ela sempre foi vida eterna, vem? Ela vem de Deus, vai para Deus. Ela controla seu espírito, controla seus desejos, mas é de dentro para fora. Tudo que você ouve tem um ribombar lá dentro. Isso é revelação dos trovões. Aquilo ribomba dentro de você, explode em frutos,
em manifestação. Essa fé se expressa através das obras, dos frutos. A semente que foi plantada se expressa mais tarde, dando os frutos. Aquilo rachou, explodiu dentro da terra, cresceu, foi regado e dá o fruto daquilo que foi plantado, que estava lá dentro, que fez as raízes, formou a natureza para obter tal seiva. É bom a gente colher fruto do quintal da gente. E eu estava comendo umas bananas lá do meu quintal. Elas são mais gostosas. E eu pensando, como vai parar esse doce? De onde veio esse doce? Como é que pode subir isto nesta água? Você corta a bananeira, tem água ali dentro, cascas e cascas e cascas formando um tronco, cascas sobre cascas. E logo você tem aquela banana sobre a mesa. E tão doce, de onde veio esse açúcar? Eu não botei rapadura no pé dela, não botei açúcar lá. Quem é que botou esse doce aqui? Quem é que pôs essa dulçura na sua vida? Quem foi? É a natureza dela. Foi Deus. Foi aquele que o criou. Quem pôs o azedo no limão é a sua natureza. Foi a semente. Deus não poria dulçura no limão, porque a semente é para azedar. Deus não pode pôr dulçura do Espírito Santo, frutos vivos, vivificados em todos os instantes, a menos que a semente seja originalmente para aquilo. Isto era como Abraão o era. Aí é onde o exterior pode arrazoar. Você fica sintonizando e qualificando a sua vida pelo que você pensa, pelo seu humor, porque amanheceu bem-humorado. Bem-humorado, então sou uma crente. Mas se amanhecer a mente um tanto indigesta e cansado e discutindo, arrazoando, então se põe, será que eu sou um cordeiro? Será que eu sou eleito? O exterior pode arrazoar, pode moer. Você toma um homem e diz, você sabe, eu sei que não estou suposto a adulterar, porém você sabe, então o Espírito me diz que eu não devo cometer adultério. Aquele que tem a semente verdadeira de Deus, irmãos, pode ir até a margem do abismo, como Deus permitiu que Jesus fosse lá e que Satanás pudesse mostrar para ele, mas ele não pode cair. Ele não cai. A misericórdia de Deus o cerca de dia e de noite. Aleluias. Porque eu já não caí por causa da misericórdia de Deus. E você já não está tombado há muito tempo por causa da misericórdia de Deus. E a sua misericórdia proveu uma semente original que veio dos céus e caiu neste solo. Este solo não faz diferença. Ele foi um lodo ontem, mas daí saiu um lírio. Eu não importo quem foi você no passado, mas uma coisa tem que acontecer: a quem mais é perdoado, mais é agradecido. Aquela velha criatura morreu. Você nunca cometeu tais coisas. Não foi você, não foi sua alma. A sua alma sempre foi a mesma. A sua alma sempre foi a mesma. A alma de Abraão foi a mesma até os 75 anos de idade. A alma do então Saulo de Tarso, nosso amado irmão profeta Paulo, era a mesma. Jesus não trocou a alma dele não, quando lhe apareceu no caminho de Damasco. Jesus não troca a sua alma não. Você nasceu com ela. Você veio ao mundo com ela. E mesmo que você não quisesse, não teria jeito. Você teria que voltar para Ele. Mesmo que você não queira, não tem jeito. Mesmo que você faça força para ir embora para o mundo, para se perder, não tem jeito de se perder. Porém você sabe, então o Espírito me diz que eu não devo cometer adultério. Porém veja você,
ali dentro ainda está essa coisa, discutindo, arrazoando ainda. Vejam, ela que governa a seu redor. E é melhor que a vigie. É melhor assim. Porém, quando é dirigido desde dentro, isso lança todo o resto junto. Isso é um indicador. O interior do interior, a alma. Essa é a torre de controle. É a torre de controle. Nós temos aqui irmão que trabalha na torre de controle dos aviões, para saírem e para chegarem. Eles recebem as ordens da torre de controle para sair e para chegarem. Ali está um homem dirigindo ali na torre de controle. E aquele comandante, aquela tripulação, aqueles pilotos não têm direito, não podem de maneira alguma desobedecerem à torre de controle, porque pode acontecer um acidente gravíssimo. E aquela torre de controle não pode falhar, porque pode acontecer um choque de aviões na pista, como já aconteceu. Mas sempre me lembro daquela menina bonita, garota de 15, 16 anos, segurando nas cordas do mastro do navio enquanto ele era jogado com as ondas impetuosas para lá e para cá. E houve ordem de se recolher todo mundo. E ela estava na proa do navio, sorrindo para as ondas, com aquele sorriso tão lindo. E um dos tripulantes chegou ali e bradou com ela severamente. Mas ela respondeu: meu papai que está no leme. Era o pai dela que comandava o navio. Ela disse: eu estou descansado, eu estou tranquilo, eu estou sorrindo para essas ondas, porque o meu pai está no controle. Está lá dentro. Está no interior da casa. Ele não está no átrio, não. Ele não está só na casca. Ele não está só no vestido. Ele não está só no cabelo. Ele está no interior, controlando os pensamentos, dirigindo, orientando. É o homem da máquina. É o homem do controle. Seu exterior arrasou e te bombardeia e luta para lá e para cá. O homem do interior está ali no controle. É o interior que manda. Nem se discute a possibilidade de um adultério. Esse interior nem discute a coisa. Nem discute a possibilidade de um adultério. Porém, quando é dirigido desde dentro, isso lança todo o resto junto. Esse é um indicador, o interior do interior. Essa é a torre de controle. A alma controla o espírito e o espírito controla o corpo. Aleluia! Aí então está bem cabelo longo, vestido decente, honesto. Aí está bem louvores, gritos, hinos espirituais. Aí está bem levantar as mãos no santuário. Aí está bem toda a emoção, toda a sensação. Mas fora disso é morte. Fora disso tudo é vômito. Assim sendo, uma caiação exterior não faz nenhuma diferença. Conta-se que uma mãe, muito desdeixada, levou sua filha no médico. Uma garota dos 7, 8 anos de idade. Quando chegou no médico, o médico ficou estarrecido com o que aquela menina de 7, 8 anos estava sofrendo. Ficou assombrado, mas logo ele entendeu por que aquela menina estava sofrendo tais coisas, tão inocente, tão novinha. Ele entendeu logo. A mãe botou um vestido novinho, bonito, branquinho, fitinha, tudo mais, mas a menina estava com sujeira no corpo, não tomava banho, não dava banho na filha, pondo vestido limpo sem dar banho na filha. O que vale uma roupa limpa sem tomar banho? Parede caiada. Jesus disse que eles são paredes caiadas, sepulcros caiados, por fora muito lindo, por dentro podre, mau cheiro, maus pensamentos, adultério, cobiça, mentiras, vícios, maus desejos alimentados, consentidos pelo interior, parede caiada,
só exterior, só a mente, só o intelecto, parede caiada. Namoros nas amizades, cobiça de todas as maneiras, paredes caiadas. José não tinha a Bíblia e, no entanto, não fez isto. E nós temos a Bíblia, não cobiçarás. Nós temos a Bíblia que diz, é como Deus falando a nós aqui agora. Aquele homem que olha numa mulher e a cobiça e já adulterou com ela. E se ela provocou esse adultério com suas vestes imundas, ela é adúltera também. Assim sendo, uma caiação exterior não faz diferença. Aquela gente religiosa ali, a qual Paulo chamou paredes branqueadas, e demais eram exteriormente só de todas as maneiras. Tinham profecias entre eles e tudo mais, porém o interior do interior, a alma, essa descria. Eles estão cheios de igrejas, de dons, de línguas, de profecias, de curas divinas, mas a alma não vê um profeta dentro da Bíblia. Descreem na mensagem, paredes caiadas. Por isso é que eu digo que as pessoas podem saltar para cima e para baixo e falar em línguas, podem gritar, pôr as mãos sobre os enfermos e estes serem curados e tudo mais pela fé. Todas estas grandes coisas feitas pelo Espírito e ainda estarem perdidas, estão ungidos para fazer a mesma coisa que a gente faz. Janes e Jambres. Nos últimos dias, Paulo disse que eles viriam para resistirem, para imitarem o verdadeiro. Resistir é imitar, é fazer a mesma coisa. Que Deus comissionou alguém. Eles querem fazer a mesma coisa para dividir a atenção do povo. Porque dividir a atenção do povo, tirando a atenção do povo para um lado, então cumpriu-se perfeitamente, exatamente aquilo que se cumpriu no Éden. Foi o que a serpente fez com Eva. Desviar a sua atenção apenas um pouquinho, e isso foi bastante. Determinadas obras Deus não comissiona mais de um homem. O resto é burlação, é imitação. Determinados ministérios Deus não comissiona dois para a mesma coisa. O profeta diz isto. Mas eles são ungidos para fazerem isto, como James e Jambres estavam ungidos para fazer a mesma coisa. Mas uma certa coisa eles não poderão fazer, que não se consegue com o verdadeiro, consegue-se com eles à parte. E eles têm que estar ungidos para isso, para fazer as mesmas obras e dizerem que podem fazer o mesmo. E se possível enganariam até os escolhidos, mas não enganarão. Ele disse: Moisés não teve que fazer nada nesta hora a não ser cruzar os braços e crer naquele que o comissionou. Nesta hora a igreja não tem que fazer nada, não tem que se preocupar com os falsos, porque ela está ocupada em seu interior. Notem que Jesus tem dito: crê somente porque todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Obra e fé são esposo e esposa e operam juntos. Que coisa é esta? Eu sou casado, mas nunca apresento minha esposa. Que coisa é esta? Sou casada, mas nunca posso apresentar meu marido. Mas ele disse: Abraão tinha aquela união santa e completa. Ele tinha uma esposa e pôde apresentar sua esposa. Ele tinha uma fé e expressou esta fé através de suas obras. Mesmo não tendo uma Bíblia, ele expressou esta fé, da qual nós vivemos, pela qual nós podemos manter-nos como filhos de Deus. Aleluia. Mas eles tinham convicção interior. Eles não eram paredes caiadas. Eles não eram uma coisa fingida. As coisas artificiais, diz o profeta,
Eu nunca gostei dessas coisas artificiais, esses enfeites artificiais, essas flores artificiais, essas coisas assim. Essa beleza que a mulher arranja aí de uma maneira artificial, ela é diabólica. E ela não pode traduzir felicidade, segurança. É uma coisa artificial. É uma parede pintada pelo lado de fora, podre pelo lado de dentro. Agora, uma coisa tremenda e profunda nós vamos ver nesse instante. Eu peço aos irmãos acompanharem com a alma cada palavra, para o vosso próprio bem. Esses momentos que nós temos aqui podem ser desejados um dia, como Davi desejou e suspirou pela água que ele bebia naquela fonte há tanto tempo e dava para o seu rebanho beber com tanta facilidade. Um dia ele pode suspirar. Você sabe que esta mãe rejeitada hoje, um dia alguém suspirará? Ah, minha mãe. Ah, meu pai. O corpo de Cristo não se corrompe. O corpo de Cristo não apodrece, mesmo estando no lugar próprio para apodrecer. Isto é me dado pelo Espírito de Deus para vós. O Espírito Santo diz isto. Isto é assim, diz o Senhor. O corpo de Cristo não apodrece, embora esteja no lugar próprio para apodrecer. Onde foi posto o corpo de Jesus depois que ele expirou? No lugar próprio para se apodrecer, na sepultura. Mas estava escrito que seu santo não veria corrupção, não apodreceria. E mesmo estando numa sepultura, ele não apodreceu. Mesmo estando dentro de Babilônia, Daniel não apodreceu o seu caráter. Mesmo estando naquela casa que tinha uma mulher adúltera tentando conquistá-lo, José não apodreceu. Eu me lembro no tempo de escola que a diretora do grupo usava esse termo para os pais cujos filhos tinham que ser excluídos do grupo. Naquele tempo a coisa era severa. Uma professora era uma segunda mãe, e ela dizia para o pai ou para a mãe daquele aluno que não podia ser suportado mais naquele grupo. Uma fruta podre no meio das outras faz com que as outras se apodreçam. Isso é uma lei aceitável e tem que ser reconhecida. Mas, se referindo ao crente, aquela mulher, aquele homem, não estando ali por livre e espontânea vontade, estando ali naquele lugar, naquela casa, naquele trabalho, como posto do dever, estando no seu posto do dever, não há esta mulher que possa apodrecer. Ela pode estar num lar que está tudo podre, todas as frutas apodreceram o caráter. Se há uma irmã ali, daquelas moças, que é uma semente interior, as demais podem apodrecerem, mas ela não apodrecerá. O corpo de Cristo não apodrece, não se corrompe, mesmo estando no lugar próprio para se apodrecer, mesmo estando na sepultura, mesmo estando num reino como o babilônico. Aqueles 4 jovens não apodreceram, mesmo andando nesses ônibus, mesmo vivendo e vendo esses quadros, essas cenas aí na rua, e até mesmo dentro de casa, o seu caráter não pode apodrecer. Se esta vida é interior, se essa semente tem vindo de dentro para fora, se esta alma veio de Deus, você passa pelo vale da sombra da morte, mas mal algum te acontecerá. Aleluia! 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
porque Ele te cobrirá com as suas asas, debaixo de suas asas e suas penas você estará seguro. Nem uma seta que voe de dia, nem uma peste que ande na escuridão poderá te fazer dano algum, porque Ele te sustentará, e mal algum chegará à sua tenda de morada, ao seu tabernáculo, ao seu corpo, que é regido por uma alma que veio de Deus, porque Ele dará ordem aos seus lances, ao teu respeito, para que te guarde, para que não deixe tropeçar com teu pé em pedras. Pisarás o leão, o áspide e a serpente, Satanás, e mal algum te acontecerá, pois tão encarecidamente você o invocou, você o louva, você o adora, por isso Ele te livrará, e a sua glória estará com você eternamente. Isso é assim, diz o Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Não é o que entendemos, é o que cremos, que nos consola, que nos leva a nos prender, e em todos os assuntos da nossa vida, a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo é lembrada pela nossa alma, porque ela geme com a natureza pelo dia de Cristo, pela aparição do Senhor, quando todas as circunstâncias femininas, esses dias de dores, de cólicas que a mulher tem, dessa sujeição ao parto, as dores de parto, essa sujeição natural por lei de Deus ao homem, a um homem desumano, anticristão, estúpido, animal, essas circunstâncias cessarão. Toda circunstância masculina, todo dever para com a esposa, para com os filhos cessarão. Todo novo dia, novo amanhecer, com o sol se regalando e o trabalho pela frente, com o cansaço e as injustiças e as faltas de meios para um nível de vida mais humano, lhe cercando a cada dia, lhe afrontando e lhe tentando a sair fora da verdade, cessarão. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão, e a serpente está com sua cabeça massacrada. Todas as circunstâncias femininas, todas as circunstâncias masculinas cessarão. Ó dia glorioso! Por isso a esposa e o espírito dizem juntos: ora vem, Senhor! Isto é pela palavra falada. Ora vem, Senhor! Eu não tenho nada que me prenda aqui nessa terra. Nada me segura, Senhor. Ainda que eu plante uma mangueirinha nova hoje, uma semente nova hoje, mas eu não estou preso naquilo. Nada te prende. Não há nenhuma construção, não há nenhum plano que possa excluir, que possa te pôr em dúvida aquele momento da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele servo tinha que trabalhar até a última hora. Ele não podia largar a picareta, um instrumento de trabalho, nem um minuto antes. Está construindo sua casa, coloque o próximo tijolo. O irmão Branham disse, na noite que ele ia pregar o quarto selo, ele disse: se eu soubesse que Jesus viria amanhã de manhã, eu estaria aqui agora pregando o quarto selo. Aleluia! Todas as circunstâncias femininas, masculinas, sociais, deveres, tudo cessará com a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 estarão numa cama. Agora é a hora de você sair de casa. Antes não. Um será tomado e outro será deixado. 2 estarão num campo trabalhando. Um será tomado e o outro será deixado. Cessou. Não há nenhum cartão de fundo para bater.
Não há nenhum choro de criança pedindo: papai, eu quero sapato, papai, eu preciso de roupa, papai, eu quero pão. Tudo cessou todo gemer. Oh, glória a Deus! Não lendo a Bíblia, não tendo Bíblia, eles viveram por esta convicção. E o profeta disse: às vezes, quando eu estou triste, eu venho aqui em Romanos 4, porque Abraão conta a esperança acabou, não tem mais esperança. Caminhou pela fé, procurando a cidade, esta cidade para a qual e na qual vocês irão, e eu vos encontrarei lá. Eu encontrarei minhas irmãs lavadeiras lá, encontrarei meus rachadores de lenha lá, meus carroceiros lá. Oh, irmão carroceiro, você não precisará mais da chibata, da cocheira. O médico que for não precisará mais de bisturi. O advogado que for não precisará mais dos livros de lei. Esta Bíblia não irá, ela ficará em algum lugar por aí. Estas mensagens não irão, ela vai em mim. Esta palavra, não tendo Bíblias, creram na Bíblia, viveram pela Bíblia, se orientaram pela Bíblia. E que pessoas nos convencerem, santo trato e piedade, tendo muito mais do que eles. Eles não tinham a Bíblia como nós. No entanto, Abel ofereceu sacrifício melhor do que Caim. Abraão viveu pela promessa, contra a esperança de possibilidades próprias. Não atentou para a mortificação do ventre de sua esposa. Não atentou para a sua própria mortificação. E agora, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente que é da lei, mas também que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Pai Abraão, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de multidões, nações, de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi imputado, foi também imputado como justiça. Mas até agora está falando sobre Abraão e sua descendência. Isso se refere aos judeus? Somente aos hebreus? Ora, não só por causa dele está escrito que ele lhe fosse tomado em conta, mas também por nós. Por nós! Nós está incluindo você? A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia! Aleluia! E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se alguém não foi batizado em nome de Jesus Cristo, há água aqui para isto. Se você tem se arrependido e crido, há água aqui para te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda há algo
porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Estávamos longe e fomos chamados. Fechemos nossos olhos. Deixe a sua cabeça de um lado. Deixe a sua alma atuar. Tudo que vem na cabeça, na mente, consulte a sua alma. Consulte a sua alma. Consulte a sua alma. Ela controla o espírito e o espírito controla o corpo. A alma controla o espírito e o espírito, por sua vez, controla os sentidos do corpo. Apresenta o corpo como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, o que é um culto racional. Pense um pouquinho, analise um pouquinho, e você dará mais valor naquilo que você tem crido. Não é o que você pensa, é o que sua alma crê. O seu corpo já foi dominado, pois a promessa se diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Davi falava com sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Ele dizia à sua alma: bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele que redime a você, é quem sara todas as suas enfermidades. É ela, é sua alma que dá esse desejo de ser santa, de ser pura, ser um homem puro, santo. A sua alma fica abatida quando desliza, o seu corpo desliza, os seus sentidos deslizam e combinam qualquer coisa que traia a sua alma. Sua alma fica abatida. Porque estás abatido, minha alma? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham, Pai Santo, mensagens como esta que nós temos. Eles tinham uma revelação, semente que vem do alto, uma alma que veio de Deus, controla o espírito controla o corpo, os sentidos do corpo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto para controlar meus sentidos. Ó homem da máquina, ó torre de controle, posso descer? Posso alçar voo? Posso partir? Tenho que entender esses códigos da torre. Atos 2:38 tenho crido. Malaquias 4:5. Aleluia. Retorna a mim o gozo da minha salvação. Quantos perdem o gozo da salvação, a alegria da salvação, e suas almas ficam tristes, abatidas? Porque está abatida a minha alma, tendo um marido cristão, tendo lar, tendo tudo, enquanto outra que tem marido descrente, bruto, está feliz. Porque estás abatido, ó minha alma? Eles, não tendo Bíblias, viveram pela fé. Oh Deus, ó Senhor, eu não sou um artista aqui diante do povo. Nós não estamos no teatro, nós não somos atores, Pai Santo, para fazermos um drama. Nós estamos nos identificando com realidades tremendas. E nossa alma se rejubila, a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia!
então, Maria, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Oh, Maria sabia. Quem ensinou para Maria que ela tinha alma, que ela tinha o espírito, e logo o seu corpo dominado pelo Espírito Santo, foi gerado no seu ventre o Filho de Deus. O Espírito Santo a cobriu com sua sombra, gerou em você essa fé revelada na palavra de Deus, no poder de Deus, na aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Crendo contra a esperança, vivendo pela fé. Quando você estiver triste, lembra de Romanos 4, de Abraão. Quem ensinou para Maria isto? A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E o seu corpo foi dominado pelo Espírito Santo, e foi gerado nela o Filho de Deus. Aleluias, aleluias. O corpo de Jesus não apodrece, minhas filhas. Aleluias. Se você crê nisto, você tem uma alma, um espírito e um corpo, e que tem recebido este gozo da salvação, diga com sua força, com seu fôlego também, junto com Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Aleluia, aleluia. Quem é esta? Quem é esta? Aleluias. As nações verão esta bem-aventurada. Na glória, a rainha dos céus é a noiva, é a igreja. Não é Maria sozinha, não, é você também que é a rainha dos céus. Porque sua alma engrandece o Senhor, seu espírito se alegra em Deus, seu Salvador. Porque te falta, minha filha, não falta nada não, você é a moça mais feliz do mundo. Que te falta, meu filho? Você não vai deixar que um filho pródigo volte e entre na ceia e se regozija, e você que nunca saiu, fica aí de fora somente queixando a vida. Entre na festa. Usa o que é do pai, usa o que é do seu pai. Você é filho, você não é jornaleiro. Coma, filho, coma o que o pai tem te dado. Aleluia! A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia. Sua alma alegra? Engrandece o Senhor, seu espírito se alegra em Deus, seu Salvador? Então cante. Aleluia. Aleluia. Se você sente, levante mãos puras para os céus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
venha para o altar chorando, arrependido, arrependida. Se você tem se afastado da casa do Pai, se você não foi batizado no seu nome, venha chorando para o altar enquanto cantamos. E ore ao Senhor, confesse seus pecados e receba gozo em sua alma. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Alguém gostaria de chorar os seus pecados? Alguém gostaria de manifestar seu arrependimento, chorando os seus pecados, enquanto a igreja canta a meia voz? Aleluia, aleluia, aleluia. Fechemos os olhos. Aleluia, aleluia. Se você sente de orar por alguém, põe a mão sobre este alguém e ora por ele, dando-lhe a cura, dando-lhe a bênção dos céus. Se você sente de orar por alguém, põe a mão sobre esta pessoa e ore. Se você sente direção de orar por alguém, põe a mão, ou então levante sua mão em favor deste alguém, se não está aqui presente, e ore por aquela pessoa. Aleluia, 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 aleluia. Disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Como Abel voltou daquele sacrifício, daquele culto ao Senhor, volte você também para o seu lar, com sua alma engrandecendo ao Senhor, dominando o seu espírito. É a torre de controle. Você diga: eu não vou consultar o meu pastor, vou consultar a minha alma. Qualquer problema na sua casa que você tiver de dizer, espere um pouco, você diz: eu vou consultar a minha alma primeiro. Vou consultar a minha alma, a torre de controle. Aleluia.